Galera, bom dia. Deixa eu conversar com vocês aqui sobre uma estratégia, tá? Uma estratégias aqui um pouco mais avançadas, tá? Talvez eu esteja falando mais com a galera que já esteja ali numa prateleira um pouco mais acima de conhecimento de milhas aéreas. O que acontece? Hoje nós temos condições mais facilidade de acumular milhas nos programas brasileiros através de estratégias de acúmulo orgânico, seria o nosso acúmulo passivo, através de cartões de crédito, através de compras bonificadas ou através de investimento, compra de pontos, compra de milhas ou transferências através dos programas de pontos, tá bom? Quais são os programas brasileiros principais para a gente acumular milhas? Latam, Smiles e Azul, Fidelidade. Mas nós temos condições de acumular através dos programas de pontos principais, Livelo e Esfera, para Iberia Plus, para American Airlines, para Connect Mais. Só que, de vez em quando, esses programas eles abrem oportunidade para você transferir para programas de milhas estrangeiros com bônus, tá? Assim como aconteceu pouco tempo aí do Livelo com a FlyBlue, que é o programa do grupo ali Air France com a KLM, tá bom? E aí eu vou falar para você essa aula aqui que eu vou estar dando para vocês para você enxergar quando acontecer uma promoção dessa, fora da caixa, o que você tem que pensar? O que você tem que analisar antes de você entrar numa promoção dessa, para você ver se é uma boa, se é uma furada, tá? Você tem que analisar algumas coisas antes de entrar numa promoção dessa. Pode servir para você ou não. Tem que ser feita uma matemática, tá bom? E é isso de forma rápida. Eu vou te mostrar aqui o que você tem que analisar antes de entrar numa promoção dessa, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, acabou ontem uma promoção aí ontem dia 1º, tá, de agosto, uma promoção de transferência do Livelo com a FlyBlue, como eu falei, é o programa da Air France e a KLM, tá bom? Tá? E aí, vale a pena ou não fazer essa transferência? Bom, primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: é, a bonificação, os 40%, eles são aplicados quando você faz a transferência, quando você já está na página de transferência lá da Livelo, essa bonificação é aplicada no valor que chega ali na FlyBlue, tá bom? Um valor que chega na FlyBlue. Então, por exemplo, se você quer, ele vai te perguntar aqui, ó, no campo ali de transferência, quantos pontos que você quer que chegue ali na FlyBlue. Tu vai colocar lá 10 mil pontos, com 40% de bônus, então vai ser aplicado um valor que cai lá. Só que verifica que existe o quê? Um desságio. É de 3,5, cada 3,5 pontos da Livelo, você vai ter um ponto lá na FlyBlue, tá certo? Em outras palavras, você precisa de 3.500 pontos na Livelo para chegar 1.000 pontos lá na FlyBlue, tá bom? Isso sem bonificação, é claro, com os 40% ficaria mais 400. A bonificação é em cima do que chega, tá? Não em cima dos 3.500 da Livelo, tá bom? Primeira coisa que você tem que pensar: FlyBlue faz sentido para mim? Faz sentido eu acumular milhas nesse programa? Eu tenho que saber se eu quero voar com a FlyBlue, tá? Quais são as companhias aéreas ali que eu falei pertencentes à FlyBlue? Você tem a Air France, tá? Air France e KLM. E KLM. Tá bom? KLM. Air France, voa para onde? Sai da onde? Chega aonde? Me leva para onde eu quero ir? Você tem que analisar isso. A KLM, sai da onde? Me leva para onde? Tá? Ela tem hub aonde? É isso que eu tenho que buscar conhecimento, tá? A France, por exemplo, ela faz Rio de Janeiro, Paris, São Paulo, Paris. Beleza, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, quais são as rotas que ela faz? KLM e a Air France. Agora, ela tem parcerias.
ela tem parcerias, ela pertence, olha aqui, ó, a SkyTeam, tá? Aqui é SkyTeam. Então, uma coisa que eu tenho que saber, sempre que aparece um programa diferente, ou até mesmo os programas que nós estudamos, a gente tem que entender de parceria. Quais são as parceiras daquele programa aéreo? Por que eu tenho que saber isso? Porque e é fácil você descobrir as parcerias, só você jogar no Google. Quais são as parceiras daquele programa? Que o próprio Google ele vai listar para você quem são as parceiras. O que significa isso? Você com milhas naquele programa, você consegue voar com qualquer uma daquelas companhias aéreas. Tá bom? Vamos dizer que você tenha visto um voo, por exemplo, Aeroméxico. Você quer ir lá para a cidade do México. Aí você viu que o preço está legal. Lá com milhas da Flyblue. Tá certo? Pode voar. Se tem a disponibilidade de voo, tá? Você lá com milhas Flyblue, você pode voar com a Aeroméxico. Por quê? Porque elas são parceiras. Tá bom? E é isso que a gente tem que sempre analisar. Agora, além das parcerias que pertencentes ao grupo ali SkyTeam, tá? Tá aqui, como eu falei, tu tem a KLM e tu tem a Air France, tá? Tu tem a Air France, que essas duas somadas são chamadas de Flyblue, tá? Pertence ali ao grupo SkyTeam, você pode voar qualquer companhia aérea dessas pertencente à SkyTeam. Você tem acordos bilaterais que são chamados acordos code-share, tá? Dessas companhias aéreas com outras companhias aéreas fora do grupo SkyTeam. Exemplo, aqui no Brasil nós temos a Gol, tá bom? Você tem a Gol. Por isso que você com milhas Smiles, você consegue voar o quê? Air France, tá? E o contrário também. É um pouco mais difícil encontrar voos internos aqui da Gol com milhas da Air France. Nem sei se valeria a pena, tá? Nem sei se valeria a pena, mas é um pouco mais difícil achar. Mas é possível. É possível, tá? Então, dá para você fazer também isso. Você verifica no Google, na hora da sua busca. Eu tô falando isso por quê? Porque pode amanhã, mais para frente, aparecer uma outra promoção com outro programa. Por exemplo, de vez em quando sai promoções aí para Life Miles. Life Miles é um programa de quem? Da Avianca, tá? Promoções de transferências aí dos programas ou promoções de compra direto de pontos ali nos programas. E aí aparece com a Life Miles. Life Miles é da Avianca. E aí você tem que saber, a Avianca é parceira de quem? Tem acordos bilaterais com quem? Tem que buscar. E aí você tem que ver se faz sentido ou não. Se é mais barato, muito mais barato ou não. Você ter milhas nesse programa para que você faça ali uma emissão que você quer. Se não fizer sentido, não, porque aí, como eu falei, é uma estratégia um pouco mais avançada. Até porque não tem tantas transferências para esses programas. Quando ele aparece, tem que ser uma pancada só. Mas tem que ver se vale a pena. Tá bom? Então vamos lá. E esses acordos, como eu falei, essa parte teórica, o Google ele te responde tudo, tá? Agora, como eu falei, eu tenho que saber quais são os parceiros, eu tenho que saber para onde voa os seus parceiros, se vai me atender naquela minha viagem. Agora, eu tenho que saber fazer a matemática das milhas para ver se vale a pena ou não, tá bom? Por exemplo, aqui nessa promoção, 40% de bônus, tá? Vale a pena? Quanto que vai ser o milheiro nessa promoção, né? Vamos escrever aqui, tá? A promoção é da Livelo, tá? Para Flying Blue, tá bom? De 40%. 40%. Vou até pegar aqui minha calculadora já, botar aqui, aposto que eu vou precisar dela. Então é o seguinte, eu tenho que pensar o quê? Não é no valor, gente, não é no valor das milhas que são transferidas. Eu tenho que saber se eu estou pagando caro ou estou pagando barato naquele milheiro, para ver se vale a pena ou não. Porque o valor do milheiro, ele é o fator multiplicativo. Ele que vai dizer se a minha passagem está cara ou barato, não é as milhas. Se você transfere 10 mil, ou se você transfere uma quantidade de milhas do Livelo e chega na Flyblue 10 mil, com 40%, 14 mil, beleza. Você tem 14 mil milhas lá na Flyblue. Mas você pagou caro ou pagou barato naquele milheiro? Quanto é que vai ficar o milheiro? Você tem que ter esse controle. Valor do milheiro.
tá bom? E aí é o seguinte, vamos calcular aqui como é que ficaria. Vamos dizer que você tenha participado da promoção que eu falei para vocês participarem do Turbo Livelo, pensando em futuras transferências para a Latam, né? R$ 31. Você fez pela Turbo Livelo e fez o milheiro lá no Livelo, R$ 31. Beleza, mas como apareceu a promoção da Flying Blue, você resolveu transferir para a Flying Blue, tá? Resolveu transferir para a Flying Blue. A Flying Blue, o desage é de 3,5 para 1, tá? Aqui, ó, cada 3,5 pontos Livelo, tu vai ter 1 ponto Flying Blue. Então, ó, eu tenho que pegar 31 vezes 3,5. Por enquanto, estou considerando sem bonificação. Sem a bonificação de 40%. Ó, se tu pegar 31 e multiplicar por 3,5, dá... O milheiro chegaria aqui, olha como é que chegaria, cara. Chegaria a R$ 108,50, tá? Esse seria o milheiro. Mas como ele está tendo uma bonificação de 40%, a gente tem que pegar esse milheiro de 108 e dividir por 1,40. Então vai dar para a gente um milheiro de 77,50. Então quer dizer, para quem comprou milheiro na Livelo por 31, nessa promoção o milheiro da Flying Blue está saindo por 77,50. É claro que quem fez o milheiro menor, o milheiro na Flying Blue vai ficar menor do que isso. Quem fez o milheiro maior, o milheiro da Flying Blue vai ficar maior do que isso. Tá ok? Essa é a matemática, esse valor a gente tem que ter guardado. A gente sempre tem que fazer essa matemática. Por isso que a gente tem que ter esse controle aqui, ó, de quanto que está o meu milheiro no meu programa primário, para saber numa transferência quanto é que vai ficar, tá bom? Certo? Então vamos lá. Nessa promoção, imagino que eu tenha feito um milheiro de 77,50. Quanto que ficaria uma passagem aérea da Flying Blue, por exemplo? Por exemplo, tá? Eu vi lá no sítios.aero que do Rio de Janeiro para Paris está lá, 30 mil milhas. Aí tem muita gente que fala, pô, muito barato isso. Não, calma. 30 mil milhas na econômica, 30 mil milhas é 30 vezes o milheiro, tá? Na Fly Blue que está 77,50. Ó, 30 vezes 77,50 dá 2.000. Isso daqui não está nem com as taxas, tá? 2.325 reais. Ainda tem as taxas para ser acrescentada. Tem as taxas. E aí? Tá caro ou tá barato? Eu acho que nas Smiles a gente consegue mais barato, né? Na executiva, por exemplo. Na executiva tá lá, 85 mil milhas. Então, 85 vezes o milheiro, que é 77,50. Então, isso daqui vai sair quanto ali a minha executiva. Vamos fazer aqui na minha calculadora. Ó, 85 vezes 77,50, 6.587,50 mais as taxas. Aqui pode ser que esteja um pouco melhor, tá? Pode ser que esteja um pouco melhor. Então, gente, tá bom ou tá ruim? Cara, depende do que você esteja como objetivo. Por isso que a análise de preços, análise de programa, ele tem que ser anterior ao acúmulo. Eu canso de falar isso para vocês. A gente sempre tem que fazer esse estudo, tá? Aqui eu ensino vocês a como achar a melhor passagem. Essa passagem de executiva, por exemplo, com milhas Flying Blue, 6.500 e pouco, nas mais a gente pode conseguir mais barato? Sim, a gente pode conseguir mais barato. Não sei, tem que consultar, você tem que comparar, tá? Voar com a Air, daqui é uma passagem com a Air France, voar com a Air France, eu posso voar com milhas as Miles, eu posso voar com milhas da própria Air France, da Flying Blue, porque elas são o quê? Parceiras. Isso que eu tenho que entender, tá bom? Então analisa isso sempre que apareceu uma transferência para um programa que a gente não está acostumado a fazer transferência, que não está acostumado a fazer acúmulo de milhas, mas esse programa pode em algum momento te salvar, tá? Preste atenção nisso e vamos continuar nesse mundo das milhas.